Sintam-se todos bem-vindos, que vocês aqui possam sentir o que a gente já sente estando aqui no alto, essa vibração, essa energia boa, né, que nos abraça, nos acolhe. Se estamos aqui novamente, é porque nos foi permitido, porque Deus Pai nos concede mais uma oportunidade. Então, com os nossos corações gratos, vamos iniciar essa reunião da noite com a nossa prece, buscando sempre o silêncio interior. Se quisermos fechar os olhos para não nos dispersarmos, porque esse é o momento que aqui nós vamos poder vivenciar essa energia vibratória mais elevada, distantes um pouco dessa densidade da vida que acaba nos sufocando um pouco. E sempre buscando de início colocar o agradecimento a Deus Pai, o nosso Criador, pela oportunidade da existência, pela oportunidade de estarmos aqui. Depois de tantos percalços e de tantas vivências já passadas, podemos dizer que somos vitoriosos, que já aprendemos muito, mas que ainda precisamos continuar na nossa jornada evolutiva. Agradecidos aos mentores desta casa, que aqui já acolheram a cada um de nós, que já estão ouvindo as nossas intenções, os nossos anseios.
Agradecidos a todos aqueles que nos antecederam para que pudéssemos estar aqui, porque se não fosse por seu trabalho e sua dedicação, nós não estaríamos desfrutando deste momento. Então, mais uma vez aqui, que possamos rogar a Deus Pai, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, no momento em que temos aqui o nosso amigo Marco, que nos passará a sua mensagem. Com certeza cada um de nós estará apreendendo aquilo que é necessário, aquilo que com certeza será uma bagagem para podermos enfrentar os obstáculos, as adversidades. A música, ela já nos colocou nesse clima e ela diz que temos que ser instrumentos de paz. E nesse momento, com certeza, que façamos a diferença onde estivermos, que possamos colocar em prática as lições do Cristo e que possamos mais uma vez aqui nos fortalecermos para que possamos vencer, principalmente a nós mesmos, para que possamos espalhar fraternidade, harmonia, misericórdia. Que o Marco seja amparado, acolhido, envolvido, todos nós possamos aqui permanecer com essa paz que já desfrutamos. Boa noite a todos. É sempre com alegria quando recebemos o convite através da Ana, né, para estarmos aqui, refletindo juntos aqui sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E é sempre uma alegria, pois quando nós somos convidados, nós somos impulsionados, né, a estudarmos mais profundamente em determinados assuntos, né? E eu sempre procuro os temas que eu venho a abordar nas exposições, sempre algo do meu momento, né? Eu falei assim, já aproveito, né, algo que está acontecendo nesse período comigo, eu já vou estudar sobre esse assunto também, né? E lá na nossa casa em Rolândia, nós estamos passando agora uma reformulação, um aumento dos nossos trabalhos, né? Eu estava vendo com a minha esposa Viviane aqui, os trabalhos da casa aqui, né, são extensos, né? Cesta de alimentos, evangelização, visita aos acamados, etc, né? Então isso é bom, né? E lá na nossa casa estamos reformulando. Nós temos um trabalho há mais de 30 anos, que é o trabalho da Casa da Sopa. Nós temos o Centro Espírita Maria de Nazaré, né? Célia, São Joaquim, né? E temos uma extensão nossa, que é a Casa da Sopa. E nós estamos passando por uma reformulação lá dos trabalhos, onde nós estamos fazendo da Casa da Sopa, naquela região na saída para Arapongas, lá junto à aviação, como um centro espírita, né? Então nós estamos assim, alguns meses já numa luta, no empenho, para nós prepararmos o local, né, nessa reformulação, para se tornar o Centro Espírita Maria de Nazaré, lá no conjunto Aviação, no Rolândia. E nós vamos iniciar agora no próximo sábado, será o primeiro trabalho nessa reformulação. Eu estava pensando em relação ao trabalho em si, né? Também inspirado aqui pelos trabalhos que essa casa realiza. E lá nós estávamos assim numa luta, né? Porque nós estamos fazendo o quê? Estamos duplicando praticamente os trabalhos. Estamos fazendo de um centro espírita 2 agora, né? Então agora nós estamos indo corpo a corpo com os trabalhadores, com os voluntários da nossa casa, para que estejam envolvidos nesse novo trabalho. E para mim veio assim, então, fora da caridade não há salvação. Então esse é o nosso tema de hoje, da nossa reflexão, né? Onde nós veremos alguns pontos que nos
trarão entendimento sobre a caridade em si. Nós vamos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre esse tema, fala da caridade na salvação. E eu vou ler rapidamente aqui para nós começarmos a nossa reflexão. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, um pastor à parte os cabritos das ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então virá o rei aos que amam estar à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste me ver. Então eles responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, obsequioso te damos de beber? Quando te vimos hóspede e te recolhemos ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Então nesse início desse capítulo do Evangelho aqui, Jesus vem exemplificar que a forma da caridade ela está estendida a todas as áreas. E eu fui nas minhas pesquisas, eu fui beber um pouquinho na fonte do Jorge Elahad, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. E o Jorge ele foi muito feliz nesse conteúdo que eu estudei dele. Primeiro ele fala assim, né, que a caridade é um movimento de amor incessante. Nós temos a caridade como a matriz, como a base de tudo isso aí, que é o amor. Se nós fôssemos resumir, né, a palavra caridade, poderíamos colocar como amor. E ela é um instrumento para cada um de nós, é um instrumento de evolução. Olha só, nós ajudamos as pessoas, fazemos nas diversas frentes que nós vamos logo mais comentar, na ajuda, mas é um instrumento para a nossa evolução. Nós somos beneficiados em levar ajuda. E o Jorge, ele traz assim, alguns aspectos que ele faz uma análise anterior ao momento da codificação da doutrina espírita. Kardec, quando estava nos seus estudos, quando foi chamado a sua atenção em relação aos fenômenos das mesas gigantes, né? Aquilo trouxe para ele um sentido de pesquisa, de questionamento. Mas o que está acontecendo com isso aí? Né? Por que esses fatos estão ocorrendo? Né? E ele foi, né? Nós sabemos, foi lá, pesquisou, participou, e ele começou a observar que aquelas mesas davam respostas, né? E aí ele chegou à conclusão que se está respondendo, existe algo inteligente por trás daquele fenômeno. E isso, Kardec, com toda a sua inteligência, sua capacidade, ele conseguiu construir cientificamente toda uma pesquisa sobre aqueles fatos. Só que Kardec não chegou e falou: bom, então eu analisei, os fatos são reais, existe uma inteligência por trás disso aí, e é verdade. Não, ele não parou nesse aspecto. Ele deu uma continuidade para saber o que estava por trás, mas quem são essa inteligência que estava por trás. E aí que através das comunicações ele foi se aprofundando com perguntas, né,
a universalidade das respostas que vinham de todos os lados trouxe uma bagagem para Kardec reconfortadora, por saber que aquela resposta que vinha de um determinado local, ela coincidia com outra religião. Só que ele começou a querer entender o aspecto moral desses, aí já qualificado, desses espíritos. Ele não quis parar nessa questão do fenômeno em si, mas ele quis se aprofundar, entender a questão moral desses nossos irmãos que se comunicavam naquele momento. E com isso Kardec foi percebendo, com o transcorrer dos seus trabalhos, que existiam diversas faixas de espíritos, diversas faixas de irmãos, alguns felizes, menos felizes, não tão felizes e infelizes. Aquilo foi trazendo para ele para entender, mas por que determinados espíritos estão numa condição e outros não. E através do seu questionamento e da sua pesquisa estruturada, ele foi entendendo que o processo desse momento desses espíritos era pregresso, ou seja, isso foram as condições deles aqui na Terra, né, quando encarnados, que dispuseram para eles essa disposição quando estavam no mundo espiritual. E nisso, nós vamos observando, nesse aspecto, primeiro, então, Kardec viu que esses espíritos têm várias situações que eles estão lá no plano espiritual. E nós vamos observando nas diversas religiões também, que existem 4 aspectos que praticamente em todas as religiões, né, todos os credos, eles se assimilam. O primeiro, que todos eles acreditam no ser superior. Deus, para os índios da Amazônia, Tupã, né? E assim, consequência. Então, o primeiro dos fatores dessas faixas das religiões, né, é a crença no ser superior. A segunda é na questão na parte espiritual. Eles têm um entendimento, né? Nós acreditamos, entendemos que o espírito, né, um ente imortal, nós retornamos à espiritualidade, aí nós temos uma nova oportunidade aqui na Terra, né, através da reencarnação, né, e vamos nesse processo evolutivo, né. Algumas religiões já têm um outro entendimento, mas a grande maioria entende que existe uma questão espiritual. Alguns dizem que é o céu, o inferno, um purgatório, né? Então, conforme a religião tem esse entendimento. E nelas também vai havendo um código de conduta, né? O entendimento com base no que cada uma dessas religiões compreende, e eles vão se colocando perante aqui na Terra com suas condutas, o seu entendimento em relação a tudo isso. E por fim, que também é algo que foi pesquisado, que existe em comum nas religiões, é a questão do julgamento. E é no julgamento que nós vemos que, até como na passagem do Evangelho, que eu li agora, Jesus fala as ovelhas, né, separar as ovelhas e os cabritos, né? Então, nessa separação, é um julgamento, né, que está sendo colocado. Mas aí nós vamos na questão 982 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado se somente quem é espírita, né, quem acredita no espiritismo, pode ter a salvação, né, pode estar nesse julgamento, né, na espiritualidade, ele pode estar habilitado. Os espíritos são categóricos de dizer que não, né? O bem é pelo bem, né? Não existe a questão por ser da religião A, B ou C, que a pessoa se credencia
uma felicidade no mundo espiritual. E o Jorge, ele teve assim, o capricho, vamos dizer assim, né? De estudar o livro O Céu e o Inferno, quando ele coloca que tem 68, lá tem 68 situações, né, dos nossos irmãos da espiritualidade. Nesses 68 casos, né, que são elencados no livro O Céu e o Inferno, ele traz que existem espíritos felizes, né? E como também nessas duas pesquisas que ele fez, espíritos felizes e espíritos normais, né? Mas aí o Jorge ele falou assim, mas tem que ter alguma coisa, né? Algum item, né? Nessa pesquisa que ele fez comum a todos essa gama de espíritos. Então ele observou, né, que os espíritos em condições medianas, ou seja, é aquele espírito, né, colocado ali no livro do Céu e Inferno, né, onde eles estão numa situação normal na espiritualidade. Eles estão lá desencarnados, tudo bem, estão se refazendo, então eles estão numa situação normal. E ele, nessa pesquisa, ele coloca assim, que esses espíritos foram os espíritos cumpridores dos deveres aqui na Terra. Então vamos entender um pouco. Os espíritos em situação mediana na espiritualidade são espíritos que eles estavam aqui como cumpridores dos seus deveres, ou seja, cumpriam seus deveres com a família, com o trabalho, com as finanças, com os amigos, em todas as áreas que esse espírito interagiu, ele foi cumpridor dos seus deveres, foi uma pessoa digna, uma pessoa que ninguém tinha o que falar dele. Então, nessa pesquisa do Jorge, ele coloca que eles são espíritos medianos, que estão na espiritualidade. Mas aí, na outra, são 16 casos que estão no livro, são de espíritos felizes. E o Jorge falou, também deve ter alguma coisa em comum esses 16 casos aqui que tornam esses espíritos felizes. E com a pesquisa dele, ele viu que esses espíritos, eles são espíritos prestativos, ou seja, eles faziam aqui, quando encarnados, mais do que os seus deveres. Lembra que eu falei agora há pouco? Os deveres da família, trabalho, né? Você é aquela pessoa que não tem o que falar de fulano, né? E esses espíritos que estavam numa situação de espíritos felizes, eles superaram isso, ou seja, eles fizeram além das suas obrigações. E aí que nós chegamos na questão da caridade, né? Porque a caridade, ela pode ser, primeiro ela se inicia dentro do nosso lar, né? O próximo é aquele bem próximo, né? É a família, são os nossos entes, esses são próximos, né? E aí nós vamos estendendo esses trabalhos às diversas áreas. Por exemplo, que nós não nos envolvermos em pensamentos, palavras, com situações em que geram revoltas, situações negativas, estamos sendo caridosos. Se nós conseguirmos somente sentar do lado de uma pessoa e escutá-la, a pessoa, né, quer desabafar, somente ficar lá em silêncio, é uma caridade. A caridade material, que nós também vimos aqui, o convite sendo feito aqui, são diversas áreas, é uma caridade também muito importante. Então, nos coloca numa situação em que nós, conforme o livro O Céu e o Inferno, nessa gama de espíritos felizes, foram aqueles que aqui na Terra se colocaram além dos seus deveres, se dispuseram em prol do próximo,
se colocaram à disposição do trabalho, né? Se sacrificaram por um motivo, por uma pessoa, pela família, seja por o que for. Então isso aí, para mim pelo menos assim, me deu me acendeu assim um pensamento que eu não tinha até então, sabe? Eu via que a gente senta assim, uma pessoa, né, correta, né, ele pode, né, é importante tudo isso, né? Mas para a gente falar, pô, questão aquele espírito feliz, aquele espírito de luz e tal, que aí o Jorge foi a fundo e conseguiu trazer esse pensamento dele. Porque a caridade não é um simples fato mecânico, né? A caridade, ela tem que ser algo interno nosso, é o dar-se, né? É a doação nossa, seja no que for, é a nossa doação de coração, e sentindo a dor do próximo, e sentindo a necessidade daquela região, daquelas pessoas, né? Isso é a essência da caridade. Como eu falei agora há pouco, é o amor em movimento, né? Então, a nossa disposição para que nós possamos, nesse movimento incessante, que a caridade é um instrumento de evolução nossa, possamos nas diversas áreas podermos ajudar. A música aqui, no início aqui dos nossos trabalhos aqui, nossa, imagina assim a intensidade de ajuda que só a música já começa a fazer a preparação, e nós nem percebemos. Um trabalho de caridade também. Mas como Kardec colocou no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Porque tinha aquela frase, né? Fora da igreja não há salvação, né? Que era utilizada. E Kardec colocou fora da caridade não há salvação. Mas só também o fato da caridade não quer dizer também que nós estamos só com esse fato habilitados. Porque nós temos que ter, como disse no Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos 3 coisas para fazer isso: amar a Deus, amar o próximo e nos amar. E nessa questão do nosso amor próprio, vai de muito de encontro também do auto-perdão, né? Muitas vezes nós não nos colocamos nos perdoando, né, dos nossos erros, que fazem parte da nossa existência ainda. Pelo menos eu digo por mim, né? Sou uma pessoa que erra muito ainda. E se eu for me martirizar pelos meus erros, a gente começa a não andar, né? Então nós temos que entender, não, o Pacheco é dessa maneira mesmo, está tentando, né? Está tentando pelo menos, né? E a caminhada é um passo atrás do outro. Então eu estou também agindo da caridade comigo. Assim como eu também vou querer fazer a caridade com o meu próximo. E que às vezes nós pensamos que nós não estamos qualificados, preparados, né? E tem aquela passagem no livro Boa Nova, onde Maria e Isabel era a prima de Maria, Isabel era a mãe de João Batista, né? E elas, numa visita de Isabel à casa de Maria, elas estavam a conversar sobre a questão dos filhos, ainda pequenos, Jesus e João, né? Mas que eles, naquele momento, eles já denotavam uma grande capacidade. Diversas vezes, Maria viu Jesus conversando com mendigos, passando deles, ficavam à beira do rio, com transeuntes. Jesus, criança, levando conforto, consolação a essas pessoas. E Isabel falava o mesmo de João, né? Que depois seria conhecido como João Batista.
Mas para elas, aquilo trazia também, ao mesmo momento, uma felicidade, trazia um temor. Porque recentemente, por exemplo, como Maria contava para Isabel, que ela, José e Jesus foram até o templo, em Jerusalém, como era costume, e lá Jesus começou a dialogar com os doutores da lei, com os sacerdotes lá, trazendo respostas inteligentes. Isso dos sacerdotes lá alertou José, que talvez Jesus poderia ter problemas futuramente, em virtude desse movimento dele. E Maria relatava também essas preocupações a Isabel. Mas Isabel passou o dia com Maria. No dia seguinte ela já se preparava para voltar à sua casa, E Isabel convidou Jesus, se ele queria, você quer ir conosco para casa? Aí Jesus responde para Isabel, olhando firmemente seus olhos, falou assim: João irá primeiro. E nós vimos que na história, João Batista foi aquele que foi abrindo o caminho, até colocado que assim, ele tinha uma maneira até rude, um pouco austero. Ele foi a pessoa que foi abrindo o caminho para quando Jesus chegou com a boa nova, já estava sendo preparado todo esse terreno para a instalação do Evangelho na terra. Então, assim como essas crianças, sabemos que Jesus, João Batista, são espíritos muito evoluídos, mas que nós também possamos ser esses semeadores, possamos fazer da caridade, que pelo menos todos nós necessitamos, Até, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, nós achamos que nós estamos indo para ajudar, mas quem está sendo ajudado somos nós. Nós estamos aprendendo ali através do sofrimento dos nossos irmãos, e com a nossa boa vontade em ajudar, mas quem sai beneficiado das lições naquelas noites de reuniões somos nós. Então, meu convite, meus amigos, fica para todos nós aqui, independente de qual área que cada um goste mais de atuar, mas que nós possamos sermos aqueles espíritos prestativos, como o Jorge Larrati falou, espíritos prestativos, que façamos um pouco mais do que os nossos deveres, para que possamos ajudar a nossa humanidade, o nosso planeta a evoluir um pouco mais. Então, esse era o recado hoje para essa vez aí. Agradeço mais uma vez, Ana, o convite, e eu desejo para todos nós muita paz. Obrigada, Marco. Que você possa também ter pessoas caridosas ao seu redor, porque nós estamos sempre precisando que olhem para a gente com olhos caridosos. Na verdade, a sua palestra foi o link da palestra do Márcio. Não sei quem estava aqui na quarta, na maioria, quando ele fala, ele contou para a gente no Pai Pedro, ele deu uma missão para Pedro e ele no final ele não entendeu muito bem, ele não conseguiu cumprir com a missão porque ele se dispersou em ter olhos para coisas que ele reprovava e ele deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então, é muito providencial que você fez um link com a palestra do Márcio. Se nós temos que fazer alguma coisa, façamos, independente de quem possa estar recebendo, o que ela vai fazer com aquilo, e isso nós já aprendemos e a gente tem que colocar em prática. Obrigada mais uma vez, Marco. Deus abençoe. Então vamos para a segunda parte. Seja como uma raiz, firme no ideal, siga teu destino, ame a quem puder,
Ser alguém que pinte o sol e acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais velho ser, ver a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ser alguém que pinte o sol e acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou, e amar como ele amou. Mediunidade na vida é serviço sem cansaço, mas o médium que duvida não sai do primeiro passo. Ante os problemas do mundo, não perguntes o que fazer. Ergue a enxada e cava fundo, cumprindo o próprio dever. Caridade, caridade, estrela de brilho infinito, o que resta é vaidade, e o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserve a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada encontra sempre o pior. Não acreditas, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infinito, o que resta é vaidade, e o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Caridade, caridade, estrela de brilho infinito, o que resta é vaidade, e o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro
vento forte traiçoeiro, faz virar a embarcação. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando abraçados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele me viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque é teu reino, o poder e a glória. Que nos trouxe a mensagem sobre caridade, né? Como diz uma das músicas que cantamos, estrela de brilho infindo. Então, para encerrarmos com gratidão aos mentores da casa, pedindo autorização já para declararmos encerrados os trabalhos, e agradecendo a presença de todos, que traz sentido, né, ao trabalho da casa, nós pedimos permissão para declamar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e vontade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, piedade para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor que pode abrasar a terra, deixai-nos beber na fonte, na sua bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e louvor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó força, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim declaramos encerrados nossos trabalhos, voltemos aos nossos lares, levando para lá a paz que aqui desfrutamos. E uma boa confraternização para todos nós.